Há lugares no mundo que existiram em silêncio absoluto por milhares de anos antes que qualquer olho humano moderno os encontrasse. Não foram destruídas por guerras nem engolidas por catástrofes. Simplesmente pararam de existir antes que alguém chegasse para perguntar por quê. O que separa uma civilização esquecida de uma civilização nunca conhecida é apenas a sorte de quem sobreviveu para contar. Em 1911, quando Hiram Bingham subiu aquela montanha peruana, ele não esperava encontrar nada além de vegetação e altitude. O que ele encontrou mudou permanentemente o que acreditávamos saber sobre o alcance das civilizações pré-colombianas. Mas Machu Picchu não foi a descoberta mais perturbadora do século XX, foi apenas a mais famosa. Sob o deserto de Gobi, sensores de satélite identificaram estruturas geométricas perfeitas enterradas a menos de 3 metros de profundidade. Estruturas que seguem padrões matemáticos consistentes com o urbanismo planejado, encontradas em uma região que, segundo a história oficial, nunca foi habitada. A pergunta que os arqueólogos raramente fazem em voz alta é: quantas outras cidades ainda estão lá embaixo? No fundo do Mediterrâneo, mergulhadores encontraram colunas de mármore alinhadas a 40 metros de profundidade, fora da costa da Grécia. Colunas que ninguém construiu debaixo da água. O mar subiu, a cidade ficou para trás. O nível do mar subiu mais de 120 metros desde o fim da última era glacial. Isso foi há apenas 10 mil anos. 10 mil anos é nada na escala geológica, mas é tempo suficiente para apagar civilizações inteiras sem deixar rastro visível na superfície. Em 2001, oceanógrafos indianos varrendo o Golfo de Kambat encontraram algo que não constava em nenhum mapa conhecido. A 8 metros de profundidade, estruturas regulares com mais de 9 quilômetros de extensão. Paredes, pisos, drenagem. Uma cidade. Os sedimentos orgânicos coletados no local foram datados. O resultado enviou um silêncio profundo por toda a comunidade científica. 9.500 anos. Mais de 4.000 anos antes das primeiras cidades que a história oficial reconhece como tal. Se aquela data estiver correta, e os dados sugerem que está, toda a linha do tempo da civilização humana precisa ser reescrita. Isso não é especulação. É o resultado de uma expedição financiada pelo governo indiano com equipamentos de última geração. E ainda assim, passados mais de 20 anos, a cidade submersa de Kambat permanece sem escavação oficial, sem financiamento, sem continuidade. O padrão se repete com uma regularidade perturbadora. A descoberta acontece, os dados são publicados e então o silêncio. Não é conspiração. É simplesmente o modo como o financiamento científico funciona. Ele segue paradigmas, não anomalias. E anomalias que exigem reescrever o paradigma costumam esperar muito mais do que deveriam para receber atenção. No litoral de Yonaguni, no Japão, um mergulhador amador encontrou algo em 1986 que ainda divide a geologia mundial. Uma pirâmide de degraus perfeitos esculpida em rocha basáltica a 25 metros de profundidade, com ângulos de 90 graus que a natureza não produz. Geólogos dizem que é formação natural. Arqueólogos dizem que não é possível. E a estrutura continua lá, sem resposta definitiva. O que une Kambat, Yonaguni e dezenas de outros sítios é uma questão que nenhum livro didático ainda respondeu com honestidade. Se essas estruturas existiram, quem as construiu? E o que aconteceu com as pessoas que viviam dentro delas? A resposta mais honesta que a ciência pode dar hoje é: não sabemos. E isso por si só já é uma revelação extraordinária. O que a história chama de início da civilização pode ser apenas o capítulo que sobreviveu ao tempo, não o primeiro. Cada cidade que encontramos enterrada ou submersa nos lembra que o silêncio da Terra não significa ausência, significa espera. E enquanto não tivermos a tecnologia,
o financiamento e a coragem intelectual para escavar o que está abaixo, continuaremos chamando de mistério aquilo que pode ser simplesmente história não lida.